Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a aposentadoria da antiga versão do Google Search Console e principalmente os cuidados que você precisa ter por causa disso. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho do histórico. Todo mundo já sabe aí que a versão do Search Console atualizou há algum tempinho, né? Mas estava em paralelo, tanto a versão antiga rodando e a nova. Só que aos pouquinhos o Google ele foi, transferindo alguns relatórios da versão antiga para a nova. Inclusive você não encontrava mais relatórios na versão antiga. Toda vez que você clicava lá, era solicitado para que você fosse para a nova versão. E o que aconteceu foi um movimento um pouco irremediável, né? A gente já sabia que a versão antiga do Search Console um dia não seria mais usada, né? Que o Google ia aposentar ela. E eles oficialmente falaram isso hoje, né? Ou seja, você não consegue mais acessar a antiga versão do Google Search Console. E você deve estar se perguntando se isso tem que ser uma preocupação ou não. Haja visto que você tem aí a versão nova, que deveria ser melhor, né? Se você tem acompanhado nossos vídeos, você já sabe aí que algumas coisas da versão antiga elas não tem na versão nova. E o Google tem prometido colocar isso na versão nova, mas ele não tem colocado na rapidez que a gente espera, né? E até por isso até a versão antiga era uma salvaguarda, né? Agora, mas o que vai acontecer agora já que a gente não tem a versão antiga mais? E aí eu fiquei muito mais tranquilo depois que eu li o comunicado integral do Google, né? Porque o Google efetivamente fala que ele está aposentando o Search Console. No texto ele até explica que ele está aposentando lá o principal painel de controle, as principais informações. Mas ele está deixando disponíveis os links para que você acesse alguns relatórios que ainda não foram migrados. E isso é muito importante, principalmente dependendo do seu projeto. E aí a gente vai falar um pouco mais deles, né? Para que vocês tenham noção de quais são esses relatórios e se efetivamente aí você precisa acessar eles ou não. De qualquer jeito, eu vou colocar todos os links desses relatórios nos comentários aqui do vídeo e aí vocês podem clicar e ter acesso diretamente a esses relatórios que você não encontra na nova versão. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro relatório. Você tem uma opção aí de preferências de e-mail, então através desse link você consegue entrar na versão antiga do Search Console e definir se você quer ou não receber os comunicados ou os avisos do Google. E aí você fala, sempre vou querer receber esses comunicados. É lógico, se você tem um site, com certeza. Mas se você tem 500 sites, você gerencia 700 sites, você é uma agência enorme, você vai chegar comunicado todo dia para você. Então talvez, como agência, você vai estar sempre entrando regularmente nas contas e checando os avisos, talvez faça sentido você até desmarcar a opção de receber todas as mensagens. Você também encontra o relatório de mensagens. E por que isso é importante? Muito embora as mensagens vão para o seu e-mail, você pode ter apagado. E nesse relatório, todas as mensagens, o histórico dessas mensagens ficam lá. Então talvez se você quiser acessar alguma informação, é interessante. Se você também acabou de entrar numa conta nova, seja de um cliente ou você acabou de acessar a primeira vez o Search Console, você consegue entrar nesse relatório para ver todo o histórico de mensagens. Inclusive ver se não teve uma penalização, se não teve algum problema diferente no seu site. O próximo é a configuração da taxa de rastreamento. Ele pede para o robozinho do Google ler mais rápido ou mais devagar o site, tá? Isso não é para colocar, todo mundo entra lá e quer colocar que o Google leia super rápido o site para ler mais. Não. Isso é especificamente para você regular em algumas situações diferenciadas. Então, por exemplo, vamos supor que você está migrando de servidor e você tá com um problema ali no seu servidor. Muitas vezes, essa leitura do Google pode atrapalhar o desempenho do seu servidor. Então, você pede para ele provisoriamente reduzir a taxa de leitura. Isso é interessante. Numa migração, talvez você queira que ele aumente a taxa de leitura. Mas aí você tem que ter certeza que o seu servidor está preparado para isso. Então esses foram dois exemplos bem interessantes, mas existem mais alguns casos aí diferentes para vocês. Também temos a ferramenta de marcador de dados. Se você não tem dados estruturados no seu site, ou seja, seu desenvolvedor não aplicou isso, ou você não tem um desenvolvedor para aplicar, essa ferramenta ela te ajuda a aplicar os dados estruturados com o Google. Lógico, os dados estruturados não vão ser aplicados na sua página, no HTML, mas você vai explicar para o Google do que se trata aquilo. Então, por exemplo, você tem um produto, você vai marcar ali exatamente qual é o nome do produto, qual é a imagem do produto. É bem interessante essa ferramentinha do Google, tá? E o mais importante de tudo, ela é muito amigável. Então, se você não tem dados estruturados no site, eu sempre recomendo que você entre nessa ferramenta e atualize todas as informações pertinentes ao seu site. Também temos a associação do Google Analytics. Então, se você quiser enviar dados do Search Console para o Analytics, você vai precisar entrar nessa ferramentinha aí do Google, para poder aprovar
e enviar os dados do Search Console para o Analytics. Isso facilita no dia a dia, você acaba tendo informações mais precisas de palavras-chave dentro do seu Google Analytics. Nessas ferramentas que a gente está vendo também tem uma muito importante que é a de segmentação internacional. Então, se você tem principalmente um domínio gringo, né, o .com, o Google muitas vezes ele olha aqui, ele não sabe se você está direcionando tráfego para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Argentina, e você pode lá definir para onde aquele domínio vai ser direcionado, ou até um subdomínio se for o caso, ok? Você também tem a ferramenta de teste de robots, TXT, e é muito bacana essa ferramenta, por quê? Porque você ficou com dúvida, você simplesmente vai jogar o URL lá e o Google vai te informar se o seu robots.txt está travando ou não alguma leitura de página do seu site. Então é super interessante, se você tiver dúvida, entra lá, joga o URL e faz o teste. Assim você descobre de maneira muito rápida se você está ou não com algum problema no seu robots.txt. Você também tem a estatística de rastreamento, que é um relatório, tá? Ele acaba mostrando para você todas as estatísticas de rastreamento do Google Boot. Então, quanto tempo está demorando para baixar a página? Quantas páginas, né? Quantos kbytes de informação o Google está lendo do seu site? Isso é um pouco mais técnico, mas se você está num nível um pouco mais avançado, é muito interessante ter acesso a essas informações. A próxima ferramenta, normalmente é uma ferramenta muito usada por jornalista, né? Principalmente por jornal, que é a ferramenta de remover URLs. Então quem tem jornal aí no dia a dia sabe que sempre, todo dia tem processo e você precisa remover um URL de uma maneira super rápida do Google, né? Agora, pode ser por essa situação ou por outras também, você talvez queira usar essa ferramenta. Então você pode entrar nela e acabar removendo um URL do Google. E isso ocorre de uma maneira muito mais rápida do que simplesmente colocar um noindex e esperar que o Google leia aquilo e tire essa página do index, tá? E para finalizar, a gente tem a ferramenta de parâmetros de URL. Essa talvez seja uma das mais importantes, tá? Porque se você tem configurado parâmetros de URL no Google e por algum motivo, vamos imaginar que você trocou de site e esses parâmetros mudaram, né? Você trocou de plataforma, você foi de um WordPress a Magento VTEX, você fez alguma mudança, o que vai acontecer? Se você já tiver os parâmetros configurados lá, o Google vai respeitar aqueles parâmetros. Isso vai ser péssimo para os seus esforços de SEO. Então o que você sempre vai ter que fazer aí? Primeiro, checa se você deixou o Google ler automaticamente, e aí tá tranquilo, mas caso você tenha configurado algum parâmetro diferente e você fez uma mudança de plataforma ou algum parâmetro mudou na sua plataforma, você tem um linkzinho aí, você clica lá e aí você vai efetivamente configurar de acordo com as novas configurações do seu site. E eu realmente espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, clique no joinha e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.